81,25. Gabi, posso arredondar o número? Não, gente, não pode. Nesse caso, normalmente eles não dão uma conta que venha quebrada assim. Dessa vez eu nem sei por que eles colocaram, porque normalmente eles colocam o valor certinho, tá? Mas vamos lá. Primeiro, então, a gente pega o total de indivíduos, divide por 16. Deu esse resultado aqui. Agora, eu vou pegar cada quantidade aqui e vou dividir por esse número. Então, 530, que é esse primeiro aqui, dividido por 175,8125. Pode usar calculadora, tá? Na prova. Vai dar 3,01. Vou arredondar para o número mais próximo, 3. 527. 527 dividido por 175,8125, que é igual a 2,99. Agora eu tenho que arredondar, tá, gente? Arredondo para o número mais próximo, 3. 176 dividido por 175,8 vai dar 1,001, arredondando 1. E por último, 1.580 dividido por 175, que é igual a 8,98, arredondando dá 9. Olha a proporção aí. E ela ainda já aparece certinho a ordem que eu tenho que colocar. Porque eu fiz na ordem aqui, né, dos números, então já aparece na ordem certinha, tá? Ah, Gabi, eu preciso fazer o quadro e fazer esses cálculos? Não, gente, aqui foi demorado porque eu fiz o quadro e aí depois é que eu vim fazer o cálculo. Se eu tivesse pego a questão, olhei o quadro, já fiz isso aqui, é muito mais rápido, tá? Fazer pelo cálculo do que fazer pelo quadro. Apesar de ter cálculo e ter gente que não gosta, que não se dá muito bem com o cálculo, tá? Então, gente, isso é qualquer cruzamento de híbrido, tá? Cruzamento de híbrido, duas características. Que você pegar o total de indivíduos e dividir por 16, você vai achar a proporção. Por que eu preciso que vocês aprendam isso? Porque lá na AD2, né, o conteúdo da AD2 e AP2, todos os cruzamentos que a gente for fazer, que na verdade eles pedem para você ficar achando a hipótese genética, você vai fazer assim, tá? É a melhor forma de você descobrir a hipótese genética de algum cruzamento, beleza? Então, podem fazer essa questão aqui pelo quadro, não tem problema. Mas a melhor forma é pelo cálculo, beleza? Então, coloquei a frequência esperada, agora eu vou colocar o número esperado. Por que número esperado, número observado, frequência esperada? Daqui a pouco eu vou explicar tudo isso, o que isso significa, tá? Primeiro vamos só fazer o cálculo aqui do número esperado, beleza? Olha só, o número esperado, ele é em relação ao número observado relativo à frequência esperada. Eu sei que essa frase ficou muito estranha, mas é exatamente isso, tá, gente? Então, olha só. Lá na época do Mendel, né, quando ele fez essas leis dele e que ele me falou que num cruzamento onde os pais são homozigotos, um dominante e o outro recessivo, obrigatoriamente a F1 vai ser heterozigota, ou todas as vezes que eu cruzo dois heterozigotos, a proporção esperada sempre vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. Ainda tem mais um outro que daqui a pouco eu vou falar. Quando ele fez essas afirmações,
ele fez baseado num estudo, né? Quer dizer que ele fez o mesmo cruzamento milhares de vezes e que todas as vezes deu sempre o mesmo resultado. E ele chamou isso de segregação independente. Então, olha só. Vou colocar essa folha aqui de lado só para a gente entender aqui, ó. Quando o Mendel fez os estudos dele lá, ele fez com uma quantidade de ervilhas. Mas para fins do propósito dele, que era, né, postular uma teoria, ele considerou as 16 ervilhas, que são exatamente as 16 possibilidades aqui. Então, o total de indivíduos do Darwin, do Mendel, foi 16. Tá? O que ele quis dizer, então? Que em 16, num total de 16, 9 vão ter o genótipo dominante, né? No caso, o tesão. O segundo não importa e o outro também é dominante e aqui não importa. 3 em 16 vão ser tesão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. 3 em 16 vão ser Tzinho, Tzinho, Rzão, qualquer coisa. E 1 em 16 vai ser Tzinho, Tzinho, Rzinho, Rzinho. Foi isso que ele quis dizer, tá? Só que o total dele era 16. O nosso total aqui não é 16, é 2.813, tá? Então, olha só, o total dele é 16, o nosso é 2.813. Para ele, 9, 3, 3, 1, todos esses números são referentes ao 16. Se eu juntar tudo isso aqui, 9 mais 3 mais 3 mais 1, vai dar 16. Porque era o total dele, o total do Mendel. O nosso total não é 16, é 2.813. Então, eu preciso saber quanto que 9 representa dentro de 16. Como que eu vou fazer isso? Através da porcentagem, tá? Se eu pego 9 e divido por 16, vai dar 0,5625. Isso aqui, gente, eu já faço de cabeça, tá? Porque eu decorei de tanto fazer. Mas você pode calcular lá na hora, sem problema. 3 dividido por 16 dá 0,1875. Embaixo a mesma coisa. E, por último, 1 dividido por 16 vai dar 0,625. Se eu multiplico todo mundo aqui por 100, não é o caso, tá? Mas é só para explicar. Se eu multiplicar todo mundo por 100, quer dizer que isso aqui vai dar 56%, 18%, 6%, tá? Quer dizer que 9 indivíduos em 16 representa 56% do total daqueles indivíduos. Beleza? E é dessa forma que eu vou conseguir achar o número esperado. Porque no cruzamento eu tive 530 que eram grandes e não resistentes. Mas de acordo com a lei de Mendel, eu deveria ter tido 530 mesmo, de acordo com a frequência esperada, né, que a cada 16 indivíduos eu tenha 3 que são grandes e não resistentes? Será que isso daqui está de acordo com isso aqui? Então, o número observado é o número real, aquele que realmente aconteceu. O número esperado é o número de indivíduos que, de acordo com a teoria do Mendel, deveriam ter aparecido com essa característica, tá? Então, como que eu vou fazer isso? O observado foi 530.
Vamos ver quanto que seria o esperado. Eu faço 2.813 vezes a porcentagem de cada um. Porque aí eu vou achar o número de indivíduos que deveriam ter. Então, vai ser 2.813 vezes 0,5625. Depois, 2.813 vezes 0,1875. 2.813 vezes... Eu não vou fazer aqui de novo, porque é o mesmo número, né, gente? 0,06,25. Isso vai dar aqui 527,43. Aqui vai dar não, peraí. Aqui vai dar 527,43. Esse daqui vai dar 1.582,31. Pode dar quebrado assim, tá, pessoas? E por último, aqui vai dar 175,81, tá? Então, o observado foi 530 nesse primeiro aqui. Quanto que deveria ter sido? 527. Então, eu vou colocar aqui, ó, 527,43. Aqui embaixo a mesma coisa, porque é do 3, né? Ó, as porcentagens do 3. Então, a mesma coisa. 527,43. Esse daqui é da porcentagem do 1, que deveria ser 175,81. 175,81. E, por último, esse daqui, que é a porcentagem do 9, que dá 1.582,31. Beleza. Olha só a diferença. O observado foi 530, mas era esperado pela lei de Mendel que fossem 527. Ou 528, ou 526, né? Um para mais, um para menos, porque deu quebrado aqui. Mas o número daqui, ele tá muito diferente do daqui? Olha só. Não tá tão diferente assim, tá mais ou menos igual. Quando tá mais ou menos igual, assim, bem próximo, só de observar, a gente já imagina que o cruzamento ele esteja dentro da lei de Mendel, que a lei de Mendel, ela se encaixou bem naquele cruzamento, tá? E é para isso que existe o Q quadrado, porque às vezes você olha e o número ele tá um pouco diferente, né? Tá, vamos supor que aqui tá 530, mas aqui o número esperado, se fosse, por exemplo, 521, aqui tá bem próximo, então a gente consegue distinguir. Mas e se fosse 521? Como é que você ia ter certeza que esse cruzamento aqui, ele tá dentro, ele tá de acordo com as leis do Mendel? Com um número meio diferente assim, é difícil a gente saber. Então, é por isso que existe o Q quadrado. O Q quadrado é um cálculo que se faz para comprovar uma determinada hipótese ou para rejeitar essa hipótese, tá? Qual que é a hipótese? A hipótese é: este cruzamento está de acordo com as leis de Mendel. Verdadeiro ou falso? Não sei, eu preciso calcular o Q quadrado. E como que eu faço isso? Eu pego o número observado, subtraio o número esperado, o resultado disso eu vou elevar ao quadrado e o resultado disso eu vou dividir pelo número esperado, certo? Na hora que eu fizer isso, vai dar o seguinte. Deixa eu pegar aqui o cálculo que já está feito, para eu não ter que fazer de novo. Aqui vai dar 0,0125
2. Nesse daqui, o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido pelo esperado de novo, vai dar 350, 567. Aqui, o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido pelo esperado vai dar 1999. E aqui, o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido pelo esperado vai dar 0,00349. Acabou, Gabi? Não. Agora você precisa somar todos eles. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Isso é que é o x². O x² não é esse número aqui, não. O x² é a soma de todos eles, que vai dar 5,520,68. Esse aqui, então, é o x² calculado, tá? A gente calculou ele agora. Agora, como que eu faço para saber, então, se o teste deu... Opa, foi mal, gente. Se o teste deu certo ou não? Eu preciso de uma tabela de referência. Essa tabela se chama tabela do Q². É uma tabela que tem no livro de genética. Se você digitar aí no Google, você vai achar ela também, tá? Para genética, beleza? Isso é para genética. Em evolução, no semestre que vem de vocês, ou sei lá quando que vocês vão fazer evolução, o que eu vou falar agora não vale. Q² volta em evolução, tá, gente? Isso aqui é só para genética, para esta questão, tá? Só para essa questão. A tabela do Q², ela vem... deixa eu pegar uma tabela aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu achar uma tabela aqui. Deixa eu pausar aqui até eu achar uma tabela. Aqui, pessoal, aqui tá, né, o computador, tal. Essa, procurei lá no Google mesmo, tá? Ó, tá vendo? Ó, tabela Q², abrem várias tabelas. Eu peguei essa daqui para mostrar, tá? A tabela do Q², ela tem aqui os graus de liberdade e aqui ela tem os números de significância. Para genética, nesta questão, a gente sempre vai usar o nível de significância de 5%, que é a mesma coisa que falar 0,05, tá? Então, a gente sempre vai usar só esta coluna aqui, tá bom? Essas outras aqui a gente ignora, pra gente ela não serve. Então, nossa coluna é a coluna do 0,05, beleza? Então, a gente vai colocar lá que o nosso nível de significância é de 5%, ou 0,05. Você precisa colocar lá na prova para eles saberem qual que foi a sua referência na tabela, beleza? E aqui, nos graus de liberdade, aqui nos graus de liberdade, para esta questão em genética apenas, a gente vai usar o grau de liberdade 3, tá? Então, grau de liberdade, a gente tem que deixar lá aparente, tá? Que a gente escolheu o grau de liberdade 3, que a gente colocou o grau de liberdade 3, tá? Como é que eu sei disso? Como é que eu faço esse cálculo? Esse cálculo do grau de liberdade, ele não é difícil, tá? É o número de colunas da tabela menos 1 vezes o número de linhas da tabela menos 1. Só que a gente acaba não usando, tá? Porque sempre nesta tabela aqui, por isso que eu tô falando que é nesta questão para a genética,
nesta tabela aqui que eles dão, o grau de liberdade sempre dá 3. E o nível de significância é eles que te dão, tá? Que é o 0,05. É o nível de confiabilidade do seu teste. Você sempre trabalha com uma margem pequena, no caso de 0,05. Peraí, deixa eu colocar a câmera aqui de novo. Pronto. Então, nível de significância 0,05 e grau de liberdade 3. Se você olha na tabela, grau de liberdade 3, nível de significância 0,05 é o 7,82. Todos esses números que estão aqui são os x quadrados, né, o Q quadrado de tabela, de referência, para você comparar, tá? Então, o nosso valor comparativo, com o grau de liberdade 3, 0,05 de nível de significância, é 7,82. Então, o x quadrado da tabela é igual a 7,82. Então, você já tem o x quadrado calculado e o x quadrado da tabela, que é o valor de referência. Como é que você vai fazer isso agora? Presta atenção. Todas as vezes que o x quadrado calculado for menor do que o x quadrado da tabela, quer dizer que a hipótese que você está testando é verdadeira. Quando o x quadrado calculado é maior que o x quadrado da tabela, quer dizer que a hipótese que você está testando é falsa. Tá? Então, vamos lá. Qual é a hipótese que a gente está testando? Que esse cruzamento aqui, ele está de acordo com as leis de Mendel. Tá? Essa é a nossa hipótese. Agora, vamos ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. O x quadrado calculado é maior ou menor do que o x quadrado da tabela? É menor. Então, quer dizer que quando o x quadrado é menor, ela é verdadeira. Então, a nossa hipótese ela é verdadeira. E é essa a conclusão que vocês vão colocar na prova de vocês. Tá? A conclusão é: a hipótese testada ela é verdadeira, porque o x quadrado calculado é menor que o x quadrado encontrado na tabela, que é de 7,82, não sei o quê. Aí vocês usam as palavras de vocês para poder dar a conclusão de vocês. Tá bom? Eu sei que esse vídeo ele é grande, porque essa é uma questão grande, é muita coisinha, muito detalhezinho. Mas se vocês tiverem ficaram perdidos em algum pedaço aí, me chama no WhatsApp, eu